Olá pessoal, você acompanha agora mais uma edição do Ponto de Vista. Hoje o nosso debatedor é o consultor de empresas Daniel Furtado. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Natália. Boa tarde, pessoal de casa. Daniel, tenho que mandar vários beijos aqui antes da gente iniciar o programa. Primeiro quero mandar um abração para o Jair, o Jair Marciano. Ele acabou de mandar uma mensagem aqui e ele disse que ele está acostumado de ver o programa desde o tempo do Thiago, e aí na hora que já estava subindo a abertura, ele falou, já está para começar. Então um beijão para o Jair Marciano, que prazer saber, né, que o senhor acompanha o programa todos os dias. Vale lembrar também, Daniel, que o Jair é pai de uma super amiga minha, então estamos todos ali muito próximos. Queria mandar um abração também para o pessoal que trabalha na escola de inglês CCAA. O pessoal está nos acompanhando hoje, assistindo o programa em decorrência do tema que nós vamos debater aqui. E, é claro, um abraço especial para minha amiga que trabalha lá, Renata Escaciotti, e ela é estudante do curso de Psicologia da PUC. Também queria mandar um abraço para o Lucas Souza, né? Um abração, também sempre acompanha o programa. E tem mais um abraço que é para o Pedro da Gruta, porque eu sei que já já ele vai ligar aqui pedindo para mandar um abraço, então eu já estou me adiantando. Pedro, muito obrigada pelas suas participações todos os dias, então um abraço para você e também para todo o pessoal de Botelhos que nos acompanha. É um prazer saber, né, que vocês estão assistindo, e um abraço para todos da nossa região que assistem ao programa. Hoje nós vamos abordar diversos assuntos, como a questão da aparência e o mercado de trabalho. E quando nós falamos nisso, sempre tem a questão da tatuagem. Você vai ver isso na reportagem. Uma forma de expressão artística e cultural que requer coragem, atitude, inspiração ou apenas um bom motivo. Quesitos importantes quando se escolhe um caminho que invariavelmente não tem volta, ainda mais se algum dia essa escolha afetar sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Mas será que possuir uma tatuagem pode atrapalhar a vida profissional das pessoas? Eu não vejo por que atrapalhar. Porque isso daí não. Quem vão medir é a competência do profissional, não o que ele tem tatuado no corpo. Depende da empresa, né? Às vezes tem empresa que aceita, tem umas que não aceitam. Atrapalha sim, eu acho, no meu ponto de vista, atrapalha. Hoje, querendo ou não, o pessoal julga muito ainda, né? Tatuador há 11 anos, Marcelo Corrêa, conhecido como Lobão, explica que algumas pessoas têm medo da dificuldade na hora de se candidatar a uma vaga de trabalho, devido à tatuagem. Vem mudando bastante, mas acho que o medo está dentro das pessoas mesmo. Tem mais medo do que preconceito, na verdade. Alguns têm medo de não conseguir emprego, outros têm medo de não permanecer no emprego. A pessoa, quando de repente trabalha em algum lugar que de repente não possa estar mostrando muito, a gente aconselha a fazer uns lugares mais estratégicos, que de repente daria para cobrir quando precisa, entendeu? Mas afinal, o que leva a tatuagem a ser vista de uma forma tão negativa? Uma forma de preconceito que possui raízes históricas. É decorrente de um processo histórico, né, de inserção da tatuagem como, de um lado, um elemento em que as pessoas tatuadas não têm um valor social aceito, e de outro, por possivelmente estar inserida algum tipo de criminalidade. A diferença que eu vejo do Brasil para fora em tatuagem é que é a diferença em educação geral. Eu acho que preconceito tem a ver com educação. Se aqui não tem educação, tem mais preconceito. O preconceito com a tatuagem ainda existe. No entanto, esse passa por um processo de modificação. E há quem diga que é um processo de modificação corporal. A sociedade está aceitando bem mais a tatuagem hoje do que antigamente. Cara, o lance da tatu, assim, eu acho que só vai acabar mesmo quando, assim, vier essa nova geração, dessa galera que está se tatuando hoje, né? Quando esse pessoal for os pais de amanhã, os avós, aí é onde vai acabar 100% esse preconceito mesmo. Para você que se interessa em fazer uma tatuagem, preste atenção em algumas dicas antes de deixar uma marca no seu corpo para sempre. Para quem está pensando em fazer uma tatu, procurar um profissional legal, entendeu? Tentar ver o trabalho antes, conhecer a loja, ver se está tudo bem certinho, né? Em relação às normas de vigilância, tudo certinho, porque é bom sempre ter esse respaldo aí quanto a higiene e qualidade de trabalho. Tudo vale da consciência, né? Daquilo que realmente representa fazer algo que vai ficar eterno, né? No seu corpo, né? Vai ficar sempre
marcado. Enquanto a tatuagem continuar sendo vista como uma forma de marginalização, vale o cuidado para não se tomar uma atitude precipitada. Agora que você já sabe qual é o nosso tema de hoje, participe da nossa enquete. Você acredita que a pessoa que tem tatuagem ainda encontra problemas na hora de arrumar um emprego? E por que você pensa isso? Dê a sua opinião pelo 9983-3240, nosso WhatsApp, ou pelo 3721-6955, nosso telefone fixo. Você também pode opinar pela nossa página no Facebook, facebook.com/pontodevistatv, e com certeza nós vamos ler todos os comentários a favor ou contra a tatuagem. Enfim, o que a gente quer promover aqui no programa é um debate bastante interessante sobre esse tema, e é um tema ainda muito polêmico, né, Daniel? Esse é daqueles temas que parecem ser fáceis, mas eles são complexos. E por isso que eu acho que ele é bem-vindo ao programa, né? Para a gente poder expressar sobre ele e discutir. Eu acho que, como na reportagem ali falou o profissional da tatuagem, as pessoas que o procuram, tem muito medo, tem medo, né? Ele falou, tem mais medo do que o preconceito. E aí eu comentava com você, mas tem medo do quê, né? Medo do preconceito que ainda existe sobre as pessoas que têm a tatuagem no corpo. Então eu acho que é um tema bacana para a gente falar hoje. Bom, primeiro eu queria trazer umas questões históricas, porque eu acredito que tem tudo a ver para a gente começar o programa e começar essa discussão em relação ao preconceito, de como surgiu, né, esse preconceito em relação à tatuagem e por que surgiu esse preconceito. Então, a primeira tatuagem foi encontrada em uma múmia lá no antigo Egito, no Egito Antigo, enfim. E essa tatuagem, ela era feita em mulher. Por quê? Para representar a fertilidade. Então, era mais ou menos na altura do abdômen que os pesquisadores encontraram. Nós temos também o Homem do Gelo, e esse é o caso mais antigo de tatuagem que foi encontrado também, e as marcas no corpo dele representavam os locais por onde ele passava. Então, tinha tudo a ver com um rito de passagem, né? E também relacionado à questão das experiências. Mas por que isso foi virar um preconceito? E é isso que a gente tenta entender, e aí a gente traz uma informação que começou lá na Europa. Os marinheiros europeus faziam tatuagens nesse período, enfim, e essas tatuagens representavam que eles eram presos, então eles eram ou condenados à forca. Então houve essa ligação, e na época a igreja proibiu, dizendo que quem fizesse esse tipo de marca no seu corpo estaria violando o corpo e também o Espírito Santo, e também poderia ser considerado um criminoso. Então está aí onde surgiu a polêmica, até porque até hoje nós vemos algumas pessoas dizerem, olha, mas aquela pessoa, ela tem tatuagem, mas parece meio estranho. A gente escuta. Eu posso dizer isso com certa clareza, porque eu tenho tatuagem no meu corpo, várias, né, diga-se de passagem, e ainda existem os olhares meio estranhos, alguns de admiração, outros de reprovação. Em uma oportunidade, inclusive, Daniel, eu fazia uma passagem na rua, um senhor passou por mim e ele disse assim, muito bonita, mas que pena que tem tatuagem. Então, nós sofremos esses preconceitos e nós percebemos esses preconceitos no dia a dia. Então, para quem não sabia de onde surgiu a questão do preconceito, então veio lá da Europa com essa questão, né, da igreja linkada muitas vezes com a criminalidade, e a gente vê isso até hoje. Como vários assuntos que a gente já debateu aqui sobre comportamento, fica claro que a gente tem um peso aí dos costumes e um processo histórico-cultural, né? Então, de novo, aí a gente vê que a tatuagem não é uma coisa do nosso tempo, não é uma novidade. Ela sempre teve uma função na existência do homem, do ser, né? E a gente vê que, quando eu penso na palavra função, eu penso mesmo no que ela objetiva, para que ela existe.
você citou, em mulheres que tinham alguma coisa relacionada à fertilidade, se marcavam os marinheiros criminosos. Hoje é fácil a gente ver em filmes na TV, em Hollywood, no cinema, filmes de Hollywood, em que sempre o criminoso, o bandido é cheio de tatuagem. Ou seja, nesse aspecto vão se criando os estereótipos. Ou seja, aquelas marcas que se associam uma coisa à outra. Ou seja, quem tem tatuagem é uma pessoa que possivelmente tem um caráter desvirtuado. Só que aí eu acho que a gente começa, eu acho que é a oportunidade para a gente começar a pensar o seguinte: vamos acabar com o preconceito. Vamos diminuir aí e olhar, porque não é uma marca no corpo que vai determinar quem é aquela pessoa, ou os pensamentos dela, a capacidade dela, a competência dela. Mas como é costume, é um hábito, isso foi criado na sociedade, não é da noite para o dia que isso se cai. Eu também tenho a impressão, como se disse na reportagem, que vem se minimizando, a tatuagem vem se tornando mais popular, a gente tem programas na TV, a gente tem revista na TV, a gente já tem jornalistas, fora você, outras que aparecem na TV com tatuagem e são excelentes profissionais. Então, eu acho que para a gente começar a falar, para a gente chegar lá no mercado de trabalho, a gente tem que desmistificar a tatuagem. Eu acredito que quando você coloca um jornalista tatuado na TV, ou você promove programas, né, que tem tatuagem, enfim, quando você promove, faz com que as pessoas de casa assistam e vejam e entendam que é algo comum, que é só uma marca no corpo, que é algo expressivo, você começa a trabalhar a consciência, porque infelizmente, ou felizmente, aí eu não sei dizer, as pessoas observam quem está na TV ou na mídia como ídolos. Então se aquela pessoa tem tatuagem, eu gosto tanto dela, será que isso tem alguma coisa a ver com o caráter dela ou com o profissionalismo dela? Então a gente começa um processo de conscientização através desses meios também. Quanto mais se dá oportunidades para que pessoas tatuadas estejam no mercado de trabalho, seja na mídia ou seja em qualquer outro aspecto, em qualquer outro tipo de emprego, você contribui para a diminuição desse preconceito. Então, eu acredito que isso é muito positivo. Eu vejo a tatuagem, e nós conversávamos aqui em off, né, Daniel, como um processo de expressão mesmo, sobre quem você é, o que você quer mostrar para o mundo. E eu acho muito interessante, não é possível você julgar uma pessoa pela tatuagem que ela tem, julgar as capacidades profissionais por uma marca que ela tem no corpo e muito menos o caráter. Por que eu falo caráter? Nós temos, né, trouxe aí no início sobre essa questão dos marinheiros tatuados serem criminosos. Pode ser que muitas pessoas não saibam dessa história, mas ainda tem nas suas mentes a questão da criminalidade ligada à tatuagem. Então não tem nada a ver com caráter, não tem nada a ver com as ações, não tem nada a ver com ética. E é isso que a gente precisa trabalhar nas pessoas. Por que trazemos um programa como esse, um tema como esse? Porque a gente precisa trabalhar os preconceitos e já trouxemos diversos outros assuntos e o objetivo é sempre esse, né? É desmistificar, é conversar, é trabalhar no processo de conscientização da população. Como você disse, a tatuagem é a forma de expressão, assim como o corte de cabelo, a roupa que se usa, a moda, ou seja, a gente se expressa de várias maneiras e a tatuagem é mais uma delas. Quando você estava falando, eu me lembrei eu me lembro que a década de 70, 60 foram anos no Ocidente muito efervescentes. Os Beatles, quando surgiram com aquele cabelinho mais comprido, forma de tigelinha, eles eram os roqueiros, eram os meninos rebeldes, mas era uma expressão. E os artistas, de uma maneira geral, tinham, de alguma forma, deixar as suas marcas. Então, seja na roupa, seja na forma no cabelo, seja através da tatuagem, se comunicavam movimentos, inclusive ideológicos. A tatuagem na década de 70, eu lembro, eu era garoto, eu lembro muito como ela estava ligada às questões do punk, do rock, mas que tinha uma ideologia de protesto contra o status quo, contra aquilo que se apresentava na sociedade, contra aquilo que a gente comentava aqui, né? Contra aquilo que era o chamado de puro, né? Então, tudo aquilo que é puro, contrário ao puro, tem que ser descartado, tem que ser higienizado. E aí, assim, eu lembro do João Gordo, que é músico, né? E ele falava o seguinte: se eles não querem que eu faça, aí que eu faço mesmo.
era uma forma de se expressar uma ideologia, onde ele pedia liberdade, onde ele dizia que queria criticar o sistema. Então, a tatuagem nada mais é do que ela surge como uma forma de comunicar e nada mais é que uma expressão que cada um de nós pode fazer daquilo que acredita, daquilo que pensa. E se ela é uma expressão pessoal e individual, ela diz respeito a quem tem a tatuagem. Eu vejo que eu conheço pessoas mais velhas que têm tatuagem dos filhos, tem o nome dos filhos, ou seja, chega uma certa idade, nunca teve a tatuagem pela rebeldia, mas quer fazer uma homenagem aos seus filhos, ou aos seus pais, aos seus avós. Ou teve uma época que nós estamos vivenciando bastante, eu vejo muitas pessoas com frases, com poesia, com música. Ou seja, ela de alguma forma quer expressar para o mundo, para as pessoas que ela conhece, aquilo, as crenças dela, e diz respeito a ela. Ou seja, os motivos dizem respeito a ela, e que não tem nada a ver, como você falou agora há pouco, se a pessoa é do bem ou do mal. Isso não tem nada a ver, porque tem muita gente aí que não tem tatuagem e também não está seguindo um caminho tão tranquilo assim. Eu acredito que você não é obrigada a gostar de tatuagem. Eu não sou obrigada, você não é, enfim, o nosso telespectador muitas vezes não é. Mas o que a gente prega sempre é o respeito. Respeite aquele, né, que tem hoje a tatuagem, como você mesmo citou. Nos anos 70, ela foi um momento de expressão da rebeldia. Eu sou contra o sistema, eu sou contra isso, sou a favor daquilo. Hoje a tatuagem também tem esse significado em alguns casos, mas hoje ela é muito mais poética, enfim, expressiva do seu dia a dia, de coisas que você gosta, de palavras que têm importância para você. Eu tenho uma tatuagem com a minha melhor amiga e ela mora longe, então por dentro, na nossa ideia, é uma maneira de estarmos ligadas para sempre. Poxa, que legal, tem mal nisso? Isso muda quem eu sou? Muda o meu profissional? Muda o meu caráter? A maneira com que eu trato as pessoas? Eu acredito que a gente passa muito tempo, Daniel, cuidando da vida do outro e a gente esquece de olhar para si, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Se a gente fizer esse pequeno exercício, eu vou cuidar só da minha vida e eu vou só me importar como o outro me trata. Se Daniel tem tatuagem, se Daniel faz várias coisas que perante a sociedade não são bacanas, mas Daniel me trata bem, Daniel é ético comigo, é isso que me importa. Agora, a tatuagem, com quem ele dorme, o que ele faz, isso não diz respeito a mim, diz respeito a ele, as vontades e as escolhas dele. Por outro lado, eu fico pensando também assim, concordo com isso que você está falando, com tudo isso que você está falando, mas eu gosto também de entender, né, como que esse processo acontece. E como a gente está falando, quando a gente trouxe o tema, na questão da empresa, né? Como é que isso funciona, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar há alguns anos atrás numa empresa em que não se era explícita a proibição da tatuagem e nem se dificultava a contratação de pessoas, mas se pedia que as pessoas usassem roupas que se cobrissem a tatuagem, porque tinha relacionamento com o público. Ou seja, é fato que haverão dificuldades se você, se você for negro, se você for índio, se você for gordo, se você for vermelho, ou seja, preconceito ele sempre existirá. A grande questão é em que tamanho que ele vai existir, mais ou menos. Só que como é que a gente diminui preconceito? É entendendo como esse processo se dá. Você trouxe um contexto histórico. Eu queria aproveitar para falar um pouquinho de um contexto de formação mesmo do preconceito ideológico. Nós temos formas liberais de pensar e formas conservadoras. Deixando claro que eu não estou falando nem bem de um nem de outro, mas mostrando. Então, nós vamos ter pessoas que têm na sua história de construção de personalidade, onde elas têm uma forma de entender o mundo de uma forma mais livre, mais liberal. Por outro lado, nós vamos encontrar na sociedade pessoas que tiveram na sua construção de personalidade modos de percepção do mundo mais conservadores. Ou seja, nós temos extremos. Nós vivemos num positivismo dualístico, ou seja, preto, branco, o bom, o mal, o doce, o salgado. A gente sempre procura respostas definitivas.
E nesse momento da humanidade, a gente precisa entender que muitas vezes a gente não vai encontrar pontos finais, a gente vai encontrar reticências. Ou seja, pessoas que são liberais não significam que elas sejam descomprometidas, que elas não sejam responsáveis, que elas não sejam capazes de realizar. Por outro lado, pessoas que são mais conservadoras, ditas mais certinhas, não significam que elas são tão responsáveis assim e que cumprem os seus papéis nas sociedades como deveriam. O que a gente vai acabar encontrando nesse dualismo é que nós temos empresas dirigidas por pessoas mais liberais e empresas dirigidas por pessoas mais conservadoras. E o reflexo desta pessoa, da forma como essa pessoa pensa, é inevitável. Ela vai estar no dia a dia da empresa. E aí nós vamos encontrar momentos de seleção de candidatos onde a gente vai encontrar pessoas mais liberais, mais conservadoras, pessoas que têm nas suas profissões características desse dualismo. Por exemplo, se a gente encontra um artista, um músico, um ator de teatro, que é uma profissão claramente criativa, não há o menor problema de ele ter tatuagem, ou ter o cabelo azul, ou de fazer o corte de cabelo diferente, usar uma roupa mais extravagante. Mas isso fica diferente quando a gente vai para as profissões militares, um bombeiro, um policial militar, onde ele precisa passar uma imagem social de que é necessário de ordem. Então, eu começo a pensar, se falando em termos de emprego, o quanto se a gente está falando de personalidade, a hora que você faz uma tatuagem, que você está se expressando de alguma forma, a tua profissão, o seu jeito de ser, as suas escolhas também vão se direcionar ou para questões mais liberais ou mais conservadoras. Então, dificilmente a gente vai encontrar pessoas liberais no mundo conservador e pessoas conservadoras no outro lado. Estou dizendo dificilmente, não que não possa. Daniel, você citou a questão aí, por exemplo, das profissões relacionadas à segurança pública, enfim, polícia civil, militar, bombeiros, e que nos editais ali dos concursos são proibidos, né? Já tem essa proibição, você não pode ter tatuagem. E nós tivemos um ganho de uma causa, né, por uma mulher que ela fazia o concurso para policial militar, e ela tinha uma tatuagem no pé e não passou no exame físico justamente por conta dessa tatuagem. E ela entrou e ganhou um processo e o juiz, na oportunidade, ele disse, porque a tatuagem dela não diz respeito à possibilidade dela realizar um bom trabalho. Então, já houve ganho de causa, então já começa uma discussão mais ampla. Você abre um precedente também. Então, eu acredito que precisamos combater o preconceito. Esse seu exemplo só confirma isso que eu estou falando. Até as instituições mais conservadoras estão tendo que abrir espaço para outras formas de expressão. Com certeza. E aí vou falar como repórter, eu sei os locais que eu posso ir, as reportagens em que eu posso ir, em que as minhas tatuagens podem aparecer. Porém, eu sei os ambientes em que elas não serão aceitas. Talvez seja errado eu me moldar a isso? Não sei dizer se é errado. Sei dizer que, infelizmente, é muito ruim você chegar num lugar e as pessoas julgarem a sua competência profissional em decorrência, né, muitas vezes das suas tatuagens e daquilo que você expressa no seu corpo. Então, eu sei os ambientes em que pode e que não pode. Se é certo ou errado se moldar a esses comportamentos, aí é que eu já não sei. Eu diria que é o seguinte, que o que você está tendo é respeito pelos ambientes que tem uma dificuldade para aceitar, no caso, a tatuagem. A gente precisa respeitar. Se a gente for para um país muçulmano, a gente vai precisar respeitar a religião, a cultura, o jeito de ser daquele lugar. A gente não pode querer impor a minha verdade na verdade do outro. E aí isso chama-se respeito. Vamos para um breve intervalo. Daniel, rapidinho, eu vou trazer um vídeo super legal para o pessoal e já vou para as participações, porque nós temos muitas para ler hoje. Você pode continuar participando com a gente pelo 9983-3240 ou pelo 3721-6955. Eu volto já, é rapidinho. Filho, o que está acontecendo? É lição de inglês, pai.
Inglês chato ninguém merece. CNA tem plataforma 360 com tecnologia, professores online, Cambridge e muito mais. Ninguém tem o que o CNA tem. A gente costuma falar que nós temos aqui um hospital da odontologia, que resolve desde um tratamento simples até um tratamento mais complexo. Então, todos os tratamentos aqui feitos são sempre executados por profissionais especialistas ou mestres, para trazer o que há de melhor de hoje na odontologia para os nossos pacientes, nossos clientes. A gente deixa o convite aí para o pessoal vir conhecer a gente, né? Fazer um planejamento de um tratamento de primeira qualidade e voltando a focar, a maior preocupação nossa é a qualidade do tratamento. Voltamos com um ponto de vista. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Daniel Furtado. Estamos falando um pouco sobre tatuagem, preconceito, mercado de trabalho. Você vai acompanhar um vídeo agora que fala exatamente sobre preconceito. Basif heavy metal. I'm the band I started with friends. He's got long hair, but at work he ties it in a ponytail. Probably piercings. I read a lot of books. I read cognitive psychology, behavioral science. I've spoken at TED Talks. Really? Wow. You look nerdy. Like you think you're cool, but you're still a nerd. أكثر شيء مركز عليها التراث الإماراتي واللغة العربية. And I also think he's wearing a kandor. Yeah, even I felt that, yeah. أنا وايد أحب الطبخ. دائما يعني معظم وقتي أطبخ في المطبخ. طبعا يعني في المطبخ. He's mature, like he's like cheddar cheese. You mean basically معفن. Extreme sports athlete. I skydive and pretty high risk activity for sure. Because your actions speak louder than words, right? God, dude, that's awesome. لا هوني surprise. It was amazing when the lights came on and you get to realize who you're actually conversing with. واستغربت أول شيء لأن أول شيء فتحت الليتات الحمراء ما رحت بس أشوف واحد جالس قدامي وكلها تاتوز على وجهه. This was my expectation of you. This is what you really are. فشفت شخص مثل هذا طريق ما بعد تكلم. You guys should be swapped. I didn't expect that. The rocker was someone who I wouldn't expect to be, you know, a heavy metal musician. I should have these tattoos, not you, man. Change. الشاب اللي قبالي براسي كنت راسم صورة إنه هو راح يكون عربي كثير شكله. That's how you look. When I saw Garrett on a wheelchair, I was completely taken aback. Hey man, come on. لما جت العلبة فتحته ما مكتوب عليه شيء ما مكتوب عليه كوكاكولا. And the minute I turned around I saw that الليبلز أو الشعار أو المغلف أو التصميم هو بس للعلب مش للناس. ترى واضحة يعني المفروض ما تحكم على الواحد بالشكل. الشخص مو بلازم يعني ننتقده بشكله لكن أول شيء نتعرف عليه عقب نقدر نقول كيف الشخص. It changes your mind, your perspective, your heart. Bacana, né, Daniel? Acredito que resume tudo que nós falamos aqui no programa de hoje. Rótulo e Não marcas não significam o que as pessoas são. Vou ler as participações rapidinho. Participação da Maria Alice. Eu tenho diversas tatuagens e até hoje não encontrei nenhum impedimento quanto aos empregos que já tive e acredito que não deva existir esse preconceito. A participação da Stephanie. Eu tenho uma tatuagem que para mim tem um significado bastante importante e não vejo nenhum motivo que seja grande o suficiente para impedir uma pessoa tatuada ser contratada por nenhuma empresa, visto que as pessoas buscam tanta igualdade e liberdade de escolhas e expressão que uma simples tatuagem ou diversas tatuagens não deveriam ser motivo de impedimentos. Vamos lá, nós temos a participação do Pedro da Gruta e ele diz que é contra a tatuagem. Obrigada, viu, Pedro, por acompanhar o programa. Nós temos a participação da Cassinha Lopes. Quando é uma tatuagem discreta ainda é relevante, mas tem umas por aí pavorosas, parecem coisa do outro mundo. Tem um ditado que diz, tudo que se parece com o dono não há o que discutir. Quanto à questão de arrumar um emprego, como empregar uma pessoa que não está nem aí para a sua imagem, abraços. Aquelas tatuagens de bichos peçonhentos no pescoço me dão náuseas. Agora olhe para o cara do sujeito que fez um serviço desse, a cara não nega. Temos aí a participação da Cassinha.
Vamos para as nossas outras participações. Estou correndo um pouco, gostaria de fazer comentários sobre todas elas, mas, enfim, a gente não tem esse tempo. Nós temos a Adrica Amaral, ela diz o seguinte: eu ia sugerir mesmo essa pauta. Super enfrentei preconceito em uma entrevista de trabalho dias atrás. E aí nós temos o Vanderlei de Mello, que ele é debatedor aqui no programa, e essas participações elas são da nossa página no Facebook, e ele diz o seguinte: sou contra tatuagens, não tenho e não recomendo, pois como advogado vi muitas pessoas serem preteridas do trabalho por causa da tatuagem. Assim, meu pensamento não é simplesmente pessoa, pois vejo o campo profissional. Me desculpem a sinceridade. E aí a nossa amiga Drica, ela respondeu, porque ela acreditou que seria necessário dar uma resposta. Ela disse o seguinte: com todo respeito, para mim essa é uma visão totalmente preconceituosa. Afinal, não são os desenhos na pele de alguém que irão definir se determinada pessoa é ou não um bom profissional. Assim como em uma entrevista, ninguém deveria perder a vaga por ser alto, baixo, magro, gordo e etc. Não deveria ser considerado o fato de ter ou não tatuagens. E aí o doutor, disse o seguinte: tente fazer um teste para secretária em uma embaixada, mostrando os braços com aquele da ilustração da reportagem, ou em um banco privado, e depois você me conta. Não se trata de visão preconceituosa, mas sim de quem viu na pele isso acontecer em minha família. A diferença é que eu falo, muitos pensam igual, mas não assumem. Fazer o quê? E ele agradece, pela forma gentil e honesta que ela trata o assunto em discordar dele. Temos a participação da Melody Borges. Infelizmente, acho que ainda rola preconceito. Em todos os meus trabalhos, depois que eu já tinha tatuagens, eu ficava com medo de colocar roupa que mostrasse as minhas durante a entrevista ou período de contratação. E depois de contratava, acabava ouvindo: uma menina tão bonitinha, jornalista, cheia de tatuagem, que coisa feia. Você não vai arrumar bons empregos. Fora o tanto que algumas pessoas ainda olham torto pra gente durante alguma matéria. Tauan Reis diz o seguinte: eu posso dizer que no meu ramo até pega bem, ele é músico, mas vejo muito preconceito ainda, apesar de hoje em dia a tatuagem até ser pré-requisito de estilo e isso ajudar em algumas atividades não tradicionais. Nós temos a participação da Renata Scacciotti. Ela disse: eu acho que tatuagem versus trabalho ainda é um grande tabu no mercado de trabalho. Em algumas empresas, em algumas profissões e concursos, a tatuagem e o sujeito tatuado ainda são estigmatizados. E já vi casos de pessoas que sofreram preconceito por causa disso e não foram contratadas. Fora os rótulos que colocam em pessoas que têm tatuagem. Eu trabalho em uma escola de inglês e lá não tive problema. Mesmo sabendo que eu tinha tatuagens, isso não interferiu na hora da minha contratação. Estou lá há 4 anos, mas eu fico pensando, porque faço faculdade e quando me formar, tenho muito medo desse fato interferir na hora de me contratarem ou preferirem alguém sem tatuagens do que eu, porque infelizmente isso ainda é presente na sociedade. Adorei a resposta. Quem que é que falou? É a Renata Scacciotti, ela é inclusive estudante de psicologia lá na PUC. Ela trouxe aí a questão do estigma e do tabu. É isso, a gente precisa ter programas como o seu para podermos abrir espaço para essa discussão e para diminuirmos essas marcas, essa mal visto. Mas como a gente falou aqui durante o programa, é inevitável, o dualismo sempre vai existir. Esse não é dos temas mais fáceis. E que que cada um consiga encontrar na sua forma de se expressar o seu ambiente, o seu tipo, a sua profissão, o seu trabalho, e aí sim vai funcionar. A Luciana Gomes Matos disse: na minha área não tem preconceito, ela é maquiadora, com relação à tatuagem. Muito pelo contrário, é até uma questão de ser mais estiloso, mas com certeza rola preconceito sim, e eu acho que sem fundamento. Em algumas áreas, como bancos, hospitais, entre outros, acho bem retrógrado, palavra difícil, esse tipo de preconceito. O Jason Garcia disse: ao meu ver, o preconceito ainda existe e é muito evidente. Algumas pessoas podem até não dizer diretamente, mas em seus pensamentos sempre menosprezam os tatuados. Eu, particularmente, encaro este preconceito de uma forma diferente. Para mim é uma motivação. A partir do momento que você se apresenta tatuado, não pode ser apenas mais um.
você pode ser apenas bom no que faz, tem que ser excelente, ou seja, tem que provar que a tinta na pele não altera caráter, não qualifica e nem desqualifica ninguém. Se existe algum tipo de constrangimento ou desqualificação com tatuados no mercado de trabalho, como já comentaram neste tópico, é porque a definição de preconceito está mais do que evidente. Eu, como designer e publicitário, trabalho com uma forma de arte e acredito que nada mais natural da arte é expressar sentimentos, conceitos, lembranças e momentos, seja em forma de tatuagem, pinturas, esculturas, músicas e etc. Entendo que para muitas pessoas mais conservadoras nunca será algo normal. Tudo bem, cada um tem o direito de ter a sua opinião, mas se pensarmos um pouquinho, esta opinião é bastante retrógrada de novo, não é mesmo? Por exemplo, os negros eram escravizados, hoje são presidentes. Vai demorar mais quanto tempo para perceberem que debaixo da pele somos todos iguais? Jason, que participação excelente. Fechou, né? Fechou. E mais uma para fechar, prometo que agora eu vou embora. O Jonathan Rosa, ele diz o seguinte, o Jonathan também é parceiro aqui da TV Poços, tem um programa na TV Poços e era nosso companheiro aqui do jornalismo. Acho que essa fase de preconceito já passou, mas ainda existe em algumas empresas. Porém, ter tatuagem é algo tão comum hoje em dia que o empregador que se apegar a isso não terá muitas opções, fora que pode correr o risco de perder um excelente profissional. E para finalizar, Lala Almeida também, né, nosso companheiro aqui da TV Poços, ainda existe preconceito sim, cada vez menor, mas algumas pessoas ainda não entenderam que a tatuagem e a arte corporal fazem parte de várias culturas e que cada um sabe o que deve fazer do próprio corpo. Então estão aí as participações. Daniel, muito obrigada pela sua contribuição no programa de hoje. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada a você aí de casa, a todos que participaram. Que bate-papo legal hoje e, é claro, também durante toda a semana. Foi muito bacana contar com a sua opinião e com o seu ponto de vista. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na segunda-feira com mais um debate bem bacana. Até lá.